Paulo fez uma mensagem quando ele disse que sonhava com a igreja do Pinheiro como uma grande árvore. Na segunda-feira eu trouxe uma rápida palavra sobre o tema permanecer, frutificar e glorificar a Deus. Hoje pela manhã, a pastora Roja estacionou no primeiro verbo do tema do nosso ano: permanecer. Inclusive, ela nos chamava a atenção para a pobreza da nossa língua portuguesa nessa palavra, porque pode criar uma situação dúbia. Por um lado, a gente diz que precisamos permanecer, e quando fala de permanecer, dá uma ideia de ficar parado, uma ideia de estar, permaneça, não sai daí. E ela começou hoje fazendo uma pergunta: quem aqui, ela perguntava de manhã, está tão satisfeito com a sua vida que quer terminar ela no final deste ano exatamente no lugar que está? Apenas umas 2, 3 mãos levantaram. E ela então perguntou: quem gostaria de no final desse ano terminar o ano de forma diferente? E a maioria absoluta levantou a mão. Então ela pergunta: então como permanecer? Lembrava ela que a palavra no original não tem a ideia estática de estátua, não tem brincadeira de estátua, não tem? Estátua! Você tem que permanecer parado até que alguém possa tocar em você e você se movimentar. Dizia ela que a ideia da comunidade joanina, dos espíritos joaninos, não era de uma permanência legalista, não era uma permanência tipo museu, que está lá, cheio de arame. Não, nós, a igreja do Pinheiro, vamos permanecer e daqui para frente, o que mudou, o que não mudou, não mudará, porque nós estamos permanecendo. Não é essa a ideia. Então ela deixou 3 desafios para a gente, baseado no capítulo 15, refletindo também lá na primeira epístola de João. Ela disse: permanecer em 3 coisas. Primeiro, vai no 1 João capítulo 1, versículo 1, por favor. 1 João capítulo 1, versículo 1. Também faz parte dos Espíritos joaninos, e como a pastora já começou a divulgar, a partir do dia 24 de fevereiro, retoma a escola bíblica e nós vamos estudar o ano todo. Todos os Espíritos de João. Nós vamos estudar o Apocalipse, o Evangelho de João e as 4 cartas que João escreveu. Então, o ano todo nós vamos falar de João. E em 1 João 1, lá pertinho do Apocalipse, a Bíblia diz o quê? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que viram os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A primeira coisa que o pastor Roja nos desafiou é a permanecer naquela experiência lá de trás, quando nós, que éramos como ovelhas sem pastor, quando nós, que éramos como ramos separados da videira,
Coloca esse cartão aí. Um vão comigo. Ah, mas eu conheço alguém. A Bíblia diz que o diabo também conhece. E tem. E não faz sentido nenhum para ele. Agora, a segunda coisa, e eu concordo com você, talvez a mais difícil que a pastora nos exortou hoje foi a permanecer mantendo viva a vida em comunidade. Inclusive para falar dessa coisa de horário. Porque uns optam pela manhã, não é pela escola bíblica, não é pelos velhinhos, é simplesmente pela comunidade. E outros gostam da noite, não é pelo culto da noite que tem mais poder, é pela comunidade de poder chegar a hora que quiser, ir para a praia, fazer o que quiser, e aí dá uma rebarrinha para Deus, para ir à noite. É uma atitude egoísta. O espírito de comunidade vai ficando em segundo plano. O espírito do viver em comunidade. Sabe por que eu falo viver em comunidade? Há 15 dias atrás, ele estava no último culto de quarta-feira, aqui no penúltimo, quem estava? Lembra que surgiu a necessidade? Quem lembra? Em cima da hora, a gente estava terminando o culto, chegou um recado, um papelzinho, famoso papelzinho. O pai do Elvis ligou. Pastor, meu filho está precisando de óleo e está precisando de gás para fazer os pratinhos. O Elvis é um rapaz que levou um tiro com 20 anos, está paralítico. Nós levantamos aqui, dentro daquela necessidade, você quer falar aqui? Nós levantamos quase 600 reais daquele tiro. Se você tivesse aqui, teria chegado talvez a mim. Aí você chega aqui no domingo à noite, de manhã, e voando assim, para consumir uma boa música, uma boa pregação, para não ser incomodado, para não ser desafiado, para ver gente bonita, para mostrar o seu look novo. Isso é comunidade. Isso é comunidade. Então a pastora nos desafiava a permanecer em comunidade. E a terceira coisa que ela nos desafiou a permanecer foi em amor. Ela dizia que o evangelho de João é muito diferente, porque ela chamou de evangelho de Paulo. Paulo muito preocupado com teologia, preocupado com a doutrina, preocupado com faça assim, faça desse jeito, não faça desse jeito. O apóstolo João não. O apóstolo João resume tudo isso em uma coisa só: permaneça no amor. Se vocês dizem amar a Deus e não amam, próximo de você é o quê? Mentiroso. Então, como você pode dizer que está ligado à videira? Sim, está aproveitando. Quem é a videira mesmo? Então, como pode um crente que está ligado a Jesus ser racista? Como pode um crente que está ligado a Jesus ser homofóbico? Como pode um crente que está ligado a Jesus ser avarento? Como pode um crente que está ligado a Jesus tratar a religião do outro com desdém? Tratar o outro com desdém, com descaso? Se eu estou ligado à videira e Deus é amor, e Jesus disse que quem ama, quem diz amar a Deus, tem que amar a quem? E se não ama o próximo, é mentiroso. E o pior, faz Deus mentiroso. Então a regra do evangelho não é tão difícil. Eu estou ligado a Jesus, Jesus está ligado a mim, e se eu estou ligado a Jesus, Jesus está ligado a mim, eu vou amar as pessoas. Gente, por favor, entenda uma coisa: eu não preciso concordar com as pessoas para amá-las. Eu não preciso ser do CSA para amar os assumidos. Eu não preciso concordar com tudo para amar as pessoas. Eu só preciso amar. E amar é respeitar o outro, na condição do outro. Em suma, é deixar que Deus, que é dono da videira, no final de tudo diga quem é e quem não é. O nosso papel não é ser juiz da humanidade. Inclusive, quero até lembrar aos irmãos uma palavra de Jesus. Jesus diz assim: quem se comporta como juiz, no final de tudo, qual será o tratamento que vai receber de Deus? Quem se lembra disso? Hein? Vai receber o tratamento de misericórdia de Deus? Vai receber o tratamento de quê? De juiz. Porque se você é juiz, significa dizer que você é bom. Porque você está na condição de julgar. Você está na condição de dizer quem é certo, quem não é, quem entra, quem não entra, quem sobe, quem não sobe. Então quem age assim
batia no peito e dizia assim: não era nem para eu estar aqui. Mas muita gente dizia: eu tenho um sonho, talvez eu também tenha um sonho. Um sonho que um dia cada crente vai sair de casa, vai chegar no culto, quando entrar, vai dizer assim: não era para eu estar aqui. Não era para eu vir aqui. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. É porque eu tenho medo daquele crente que acha que no passado tempo que ele já deve estar aqui. Que ele sim pode estar aqui. Que ela sim é a pessoa que pode estar, que deve estar. Agora a outra não. Esquecendo-se de quem era. Porque todos nós, irmãos, só estamos aqui por uma palavrinha chamada infinita graça de Deus. Amém? Maravilhosa graça. Graça de Deus sendo pago. Como poder tentar? Como meio começar? Foram esses 3 desafios que a pastora já trouxe. Mas uma frase dela me fez mudar a mensagem dessa noite. Nessa noite eu estaria pregando sobre aprendendo a frutificar com Jesus. Escrevi a mensagem, está aqui no tablet, prontinha. Mas aí a pastora, usada por Deus, nos disse o seguinte: qual a primeira função do ramo, segundo João 15? Eu queria deixar essa pergunta para você ver contigo. Qual a primeira função, a função precípua de um ramo? Qual é a primeira coisa que um ramo deve fazer? Ela perguntava, baseada em João 15, a partir do versículo subsequente. Qual é a primeira coisa que um ramo precisa fazer? Dar fruto. Vamos fazer o quê? Quem acha que é dar fruto, levante a mão. Quem acha que é dar fruto, levante a mão. Quem acha que é outra coisa? É o quê? Os que estavam de manhã não falam, né? Então vamos comentar a fala, estava de manhã, então levanta a mão, ele não acha que é dar fruto. Você acha que é o quê, Fábio? Essa palavra, Fábio, da pastora, mudou todo o meu discurso da noite de hoje. Porque hoje à noite, veja que uma coisa é quase mecânica, cara. Permanecer, frutificar e glorificar. Se ela falou sobre permanecer, então hoje à noite eu vou falar sobre frutificar. Frutificar, eu dizia para Davi em 9 da manhã, que há muito crente que não frutifica, é verdade, mas tem muita gente que gosta de trabalhar na igreja. Porque eu aprendi há muito tempo atrás que a melhor forma de se esconder de Deus é trabalhar, inclusive na igreja. Porque enquanto você trabalha na igreja, você esconde algumas coisas. Alguém diz assim: fulano é tão trabalhador, fulano é tão envolvido, fulano é tão frutífero. Mas a grande verdade é que alguns desses frutos que a gente produz na vida cristã, irmãos, primeiro, são frutos temporários. Você quer ver uma coisa? Vê se você pensa bem assim. Pessoas são muito boas de convidar pessoas para conhecer o Evangelho, evangelista e traz para a igreja. Conhece bem assim? Eu conheço. Mas você pensa bem que a mesma força que ela tem de trazer gente para a igreja, a mesma força volta para fora. Eu conheço muita gente assim. A mesma capacidade que ela tem de convidar gente para vir para a igreja e falar de Jesus, como passar o tempo, ela mesma, com a língua, com a vida, com o comportamento, volta para fora. Então, esse produto de fruto é inútil. E é bom lembrar de João 15,16. Alguém aprende? Vamos ler João 15,16, por favor. É sempre bom. O pastor, inclusive, lembra desse detalhe do verso 16. Vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Para quê? Para irem e darem o quê? Fruto. Mas fruto o quê? Permaneça. Então a pastora Alda disse hoje de manhã que a primeira função do ramo está sendo não é dar fruto. Dar fruto é consequência. A primeira função do ramo é estar ligado à videira. Veja João 15, a partir do versículo 1, por favor. Eu sou o quê? A videira verdadeira. Meu pai é o quê? Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que é que acontece? Corta. E todo ramo que dá fruto faz o quê? Corta, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, olha o detalhe, nenhum
Amém? Uma das coisas que eu quero pregar no decorrer desse ano é sobre o Espírito Santo de Deus. Sobre o Espírito Santo de Deus, a seiva poderosa de Deus. Se o ramo está ligado à videira, naturalmente as folhas desse ramo serão verdes. Se o ramo está ligado à videira, naturalmente ele vai produzir fruto. O que é que diz o Salmo capítulo 1? Que a árvore plantada junto aos ribeiros de água dará fruto na estação certa. Então o ramo tem que se preocupar em dar fruto. O ramo tem que se preocupar sim em fazer uma coisa a vida inteira, que é permanecer ligado à vida. Pronto, quero terminar a mensagem. Porque quando a pastora disse isso, que a função precípua do ramo não é frutificar, mas é estar ligado à videira. Os meus olhos foram para um versículo que está nesse capítulo, e talvez seja o versículo mais chato desse capítulo. Eu ainda arredondei, porque numa igreja agradável, uma igreja que recebe todo mundo, uma igreja ecumênica, uma igreja que é gay, que é hétero, uma igreja que é galera que bebe, que não bebe, uma igreja que é galera que ouve música todo mundo, dentro do trono, samba, uma igreja tão legal como a igreja de Pinheiro. Falar desse versículo é simplesmente encher o saco. É tocar numa coisa que nem as igrejas tradicionais estão mais chocando, nem as igrejas conservadoras pentecostais da teologia da prosperidade estão mais chocando. Então, por que eu vou tocar nessa coisa? Eu fico na dúvida, toco, não toco, prego, não prego, falo, não falo. Vou falar, que é o versículo número 6. O versículo feio, o versículo chato. Jesus poderia muito bem, considerando que essas palavras são de Jesus, ele poderia muito bem fazer o seguinte: acompanha comigo no capítulo 15, verso 4. Quem está no 4, diga amém. Permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, peço o que vocês quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Está tudo resolvido. E o versículo 6. O versículo 6 é o pé no saco. O versículo 6 é espanta crente. O versículo 6 é esvazia a igreja. O versículo 6 é contrariar crente. Crente do dia de hoje pode ser contrariado. Crente é consumidor. Os crentes de hoje, irmãos, não querem, não podem, não devem ser contrariados. Olha, nunca foi tão difícil ser pastor. Veja que ironia nesse momento na igreja do Pinheiro.
um ramo que é o quê? Hein? Não ouvi. Jogado fora, lançado fora para quê? Para secar. E os ramos serão apanhados e jogados aonde? No fogo. E fogo lembra o quê? Inferno, misericórdia, só. Pega um negócio verdadeiro. Amarrado. Cruzão. Não vem cruzão. Cruzão. Pegacão não. Cruz leve. Mas está aí. E esse versículo, Cadu, que está aí, nos recorda uma palavra que a gente não gosta mais, que é uma palavrinha chamada juízo. Eu concordo que os crentes cansaram de ouvir o pastor Flávio sobre pregações de juízo, que as igrejas só falavam disso. Mas hoje também, diga-se de passagem, só se fala do amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Um Deus meio babaca, que aceita tudo, um velhinho, caquético, que o que você quer pra ele tá bom, é qualquer porcaria, porque ele é um Deus já é muito legal. Olha que eu cheguei bem. Porque sabe o que eu ia fazer? Por exemplo, tem um telefone velho quebrado lá de trás. Eu ia trazer aquele telefone para dar um presente para Deus também aqui. Já atenção? Quem tem o nome com a letra P, você pegou o telefone, ia dar o telefone quebrado, velho, não ia dizer nada. Que era para o irmão levar para casa, chegar em casa, ligar e tá quebrado. Esse pastor me deu um telefone velho. Ia dar uma caneta. Não podia lá em casa, que não risca. E eu pensei que ia ser bastante esse negócio bonito. Irmãos, aquela caneta bonita, o pessoal comprando naquela feira do passarinho. Aquilo não risca mais do que 2 dias. Eu ia fazer, para dar de presente. Carlinhos, uma caneta para você, meu filho do coração. Tome, filho do égua, uma caneta. Tome, Zequinha. Tome, três canetas. Pensei em trazer pega pimenta que eu tenho lá em casa, para caneta não usa, não dá. Seco. E eu ia esperar a reclamação. E quando viessem me reclamar, eu ia dizer, meu irmão, é o que você tem dado para Deus. É o que você tem dado para Deus, as sobras, os restos. E esse versículo é muito contundente, é muito chato. Eu vou ler de novo, porque você lê esse livro. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo jogado fora, e tais ramos vão ser apanhados, jogados no fogo e queimados. Ou melhor, tem ramo que não serve para nada. É ramo. Mas preferiu assumir a própria vida. Se desligou da videira. Está ligado à religião, está ligado à tradição, está ligado ao costume. O tempo passou, em vez de transformar você num crente ainda mais enraizado, ainda mais ligado à videira, ele transformou num crente acomodado, preguiçoso, distante, egoísta, focado em você, no seu umbigo. Os frutos são de você para você, e ponto final. Esse tipo de ramo, a Bíblia diz que será jogado no fogo, será destruído. Aí eu fiquei pensando, irmão, em João 6,60. Abre aí a Bíblia. É só voltar 9 capítulos. Que é para ter vamos ouvir, vocês vão ver se vão voltar no domingo seguinte. Porque se não voltar também, não tem novidade nenhuma. A novidade é uma coisa, é voltar. Não voltar é comum. Porque veja a palavra de Jesus no capítulo 6. Se você pegar a partir do versículo 25, capítulo 6 todo é muito interessante. Mas o versículo 60 diz o quê? Quem encontrou de amém? Ao ouvir isso, muitos dos discípulos disseram o quê? Dura é esta palavra, ou duro é esse discurso. Quem poderá suportar? Sabendo seu ínfimo que os discípulos já estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: vocês estão escandalizados? O que acontecerá se vocês verem o Espírito do homem subir para onde estava? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu digo são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem, pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e
Porque muita gente, já naquela época, estava seguindo Jesus, porque Jesus multiplicava pão, porque Jesus fazia milagre, porque Jesus era gente boa, porque Jesus abraçava as criancinhas, porque Jesus não tinha preconceito com prostituta, com ninguém. Mas quando Jesus começou a apertar, a galera fez o quê? Sarcou fora. Caiu fora. Mas o que mais me impressionou de Jesus, ele é o 67. Veja o versículo 67. Jesus perguntou: o que foi que ele perguntou? Vocês também querem ir embora? Ou livro? Jesus não ia dar para vender livros sobre crescimento de igreja. Porque um pastor que quer ver sua igreja crescer nunca pode ter um sermão duro. E quando vê que as pessoas não gostaram, ele não pode endurecer mais. Ele tem que mudar, ele tem que fazer uma pesquisa de marketing, ele tem que. O que as pessoas querem ouvir, quais são os assuntos que afligem o pessoal. E aí ele tem que pegar uma mensagem legal, interessante, intrigante, instigante, mas não incomodativa. Porque nunca tivemos tanta igreja. Tem igreja de todo gosto, de todo tipo. Então, se a coisa não for do que eu quero ouvir, da forma que eu quero, eu fico na igreja mais perto da minha casa. Ou eu vou para a igreja que surgiu agora, que é mais legal. Tem igreja que não tem pregação agora, tem igreja que só tem música, tem igreja que não tem música, tem igreja que todo mundo está no pé, tem igreja que todo mundo está no chão, tem igreja que movimenta a área. Espírito Santo. Tem igreja que povo sapateiro, tem igreja que povo nem pisa bem, tem igreja que povo barulho do diabo, tem igreja que sai puxando todo silêncio. Tem igreja que não tem igreja, tem igreja que só tem igreja. Não está solução, no caso do YouTube. Tem igreja que só tem ladrão. Outro dia eu tinha toda a mulher de igreja, não, o YouTube não. O YouTube tem uns vídeos antigos que eu botei. isso. Vou estar esperando. Aí eu boto privado. Eu quero terminar com Mateus capítulo 25. Porque em Mateus capítulo 25, Até o editor. esse capítulo todo, irmãos, é dedicado a essa palavra-chave. É dedicado a isso, a juízo. Capítulo 25 de Mateus começa com a parábola das 10 virgens. Quem já leu? Como é a historinha? Eram 10 virgens esperando os noivos. As 5 delas, prudentes, fizeram o quê? Compraram o azeite para escurecer. 5 delas, nem. Aí o noivo demorou para chegar. Quando chegou era alta madrugada. 5 delas tinham azeite, 5 não tinham. O que aconteceu? 5 ficaram lá atrás. Mas não vai levar todo mundo. Assim vai, não sei. E a decisão é dele. A casa é dele. O céu é dele. Por mim ele levaria todo mundo. Mas eu também não posso negar essa parábola. Depois tem que uma outra parábola, que é a parábola dos 10, dos talentos. Está aí? Capítulo 25. Quem pensa essa parábola? O que diz? Me ajuda aí, o que diz essa parábola? Em Minas Gerais, o Senhor deu 3 a 1, 2 a 1, foi assim, e disse que para eles, multiplica os talentos. Aí o que tinha 3, multiplicou para 6, o que tinha 2 para 4, o que tinha 1 fez o quê? Enterrou. O meu Senhor é duro, então vou guardar o meu talento. E o Senhor voltou e disse: parabéns a quem arriscou os 3, a quem arriscou os 2, mas você que guardou o que tinha, você está fora. Você está fora. Finalmente, versículo 31, o famoso julgamento das nações, belíssimo. Eu sempre digo aqui que os critérios que Jesus usa para julgar não são os critérios que a igreja usa. Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava doente, você não me visitou. Eu estava nu, você não me investiu. Deixa eu parar para só sair. Vocês vão sair? Pode sair, não? Estão me vendo, sabe?
Veja, se eu estivesse preocupado com o número, eu não faria isso. Talvez eu botasse nas duas piadas e já botasse a música de fundo, que é para segurar mais. Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês sobre isso com a minha cunhada, que eu considero uma irmã mais velha hoje. Eu não abracei ser pastor para ganhar dinheiro. Eu não abracei ser pastor para mudar de vida de ponto de vista econômico. Logo, eu não tenho preocupação com a arrecadação financeira da igreja, sabe por quê? Porque se cair muito o resultado da pregação, eu sou o primeiro a propor, eu me sabia disso, você sabe disso, a propor a redução do meu salário imediatamente, para que a igreja se apegue. Agora, o que eu não proponho é a redução da minha consciência, do que eu acredito e do que eu creio. Porque não é fácil nos dias de hoje você manter a coerência com o que você acredita e com o que você crê. Capítulo 25, termina no versículo 46. E estes irão para onde? Para onde? Para o castigo. E os justos vão para onde? Para a vida eterna. E ainda se prega isso na igreja do primeiro. Quem disse que não é leviano. Tem um irmão nosso que anda dizendo por aí que a gente não crê mais na volta de Jesus, a gente não crê em Jesus de Salvador, que a gente não crê mais no céu e no inferno. O nome disso é leviandade. Inclusive, eu não sei o que é leviano, francamente. Eu acho bonita a palavra. Até que a Reginaldo Moço tem uma música leviandade. Deve ser uma coisa ruim. Não é? Bom, mas deve ser. Não, eu estou dizendo, eu sei o que é a tradução da palavra leviano. O que é leviano? Alguém sabe? Então não sei não. Hein? Não tratar com decência e seriedade e com respeito o que de fato é. Isso é ser leviano, pode ser leviano. Então volta para o versículo 6 de João 15. Capítulo é belíssimo. Mas a minha pergunta final para você é: se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos vão ser apanhados, lançados no fogo queimado. Que tipo de ramo você é? Você é um ramo ligado à árvore que tem a seca do Espírito, ou com o passar do tempo você se tornou um ramo seco? Você pode ter religião, você pode ter doutrina de teologia, você pode ser defensor da fé, você pode ser o Dom Quixote da igreja protestante brasileira, inclusive está cheio de Dom Quixotes querendo salvar a igreja dos novos devoradores. Mas a grande verdade é: se o ramo não está ligado à videira, esse ramo só tem um destino. E o destino eterno de um ramo que não está ligado à videira é ser jogado fora para se queimar. Ângela, que palavra dura de Jesus. Nós não estamos acostumados. A gente gosta de pintar aquele Jesus amoroso, aquele Jesus cordial, aquele Jesus benevolente, aquele Jesus que engole sapo de todo tipo e toda cor, aquele Jesus que aceita a gente com as migalhas que a gente dá para ele. Mas esse Jesus, no versículo 6, no capítulo 15 de João, que diz: se você tiver ligado a mim, você vai dar fruto. Isso vai ser consequência. Mas se você não tiver ligado a mim, você, além de ser infrutífero, você vai ser arrancado e você vai ser jogado fora. André, veja como é engraçado. Eu tinha 1 ano e meio de crente, quando o pastor Luiz Paulo Barbosa, no culto de domingo de manhã, pregou nesse versículo. E ele terminou pregando e perguntando isso aí naquela manhã: André, você é um ramo seco que está às portas de ser jogado fora e queimado no fogo, ou você é um ramo frutífero? Talvez porque eu era um crente infantil, Santana, eu chorei e disse para Deus: eu não sei responder, Senhor, mas eu não quero ser
nunca quero ser professor. E eu desconfio que com 27 anos de vida cristã protestante, em alguns momentos eu tenho me tornado um você. O fervor já não é o mesmo. O vigor já não é o mesmo. Afinal de contas, eu já sei o que é. Eu conheço o cardápio. Eu conheço a Bíblia. Mas, irmãos, dizem, por exemplo, que mulher é um ser que ninguém conhece. Ninguém conhece. A mulher é para ser conhecida, a mulher é para ser amada. E Deus, ninguém conhece. Ninguém nunca vai conhecer o seu filho, a sua filha. Deus é para ser amado. Então eu quero terminar nessa noite só deixando essa pergunta para você. Se o ano de 2013 for o ano único da sua vida, você chegará na presença de Deus como um ano em si mesmado, como um ramo que acha que só porque é ramo já está bom, e que no decorrer da vida cristã acabou se afastando da videira e da seiva do Espírito. Frutificar você vai, porque eu acompanho essa igreja há 20 anos, então, por exemplo, eu vi meninos aqui que estavam na oitava série, por exemplo, o Carlinhos gostava de estudar, não é, Carlinhos? Não, você não estudar, não, eu vi. Como fiquei orgulhoso, esse dia cheguei na empresa do Carlinhos e as pessoas estavam tratando, doutor Carlinhos hoje coordena um departamento inteiro, com mais de 450 funcionários. E todo mundo profundamente respeitoso. Isso é fruto, Carlinhos, mas é fruto para você. Eu lembro de Fábio, moleque, chegando aqui na igreja do primeiro, ainda no segundo grau, hoje faz mestrado, é professor universitário. Isso é fruto para você. Um outro menino aqui que eu vi chegar, Jorge, todo menino ainda, hoje são influentes, ocupam posições importantes. Me lembro que você lutando para fazer magistério na pedagogia, me lembro que você está sendo como segurança da usina, do escritório da usina. Hoje você é um professor de educação física respeitado e ele é uma coordenadora disciplinar. Isso é fruto para você. Agora seja não. Quais são os frutos que vocês têm dado ao reino para a construção dessa comunidade? Para fortalecimento da igreja que é seu, para a proclamação do Evangelho de Jesus. Então você só bate É totalmente diferente. Tem um problema de eu não tenho dúvida. Eu me lembro de você, uma mulher de 10 anos, eu chamava mascote, porque ela com 10 anos começou a ver o pessoal interpretando, ela disse assim, eu quero isso. E ela começou a tentar. Tem um problema e hoje faz engenharia. Terminando a engenheira, uma jovem negra, mais uma jovem negra, bem sucedida na igreja do primeiro. A outra já está no outro lado, a fundação do Vaga. Aonde essa vai parar? Só o Espírito de Deus virá. Talvez com respeito ao que mais você seja, por enquanto, uma exceção. Porque você tanto tem dado frutos para você, como você for engajado no ministério. Mas o que eu olho mais ouvidos assim, preciso parar um pouquinho, porque eu tenho que investir em alguma coisa. Engraçado que muitos pais não voltam mais. Porque afinal de contas, essa igreja é igreja grande, no segundo, essa igreja é grande de gente que vem consumir religião e culto, as pessoas envolvidas que trabalham, que dão a vida para ver o reino de Deus prosperar, para sustentar a nação, os missionários, para manter a igreja movimentando, ou também pequeno. Que tipo de ramo você é? Um ramo frutífero? Ou um ramo ensimismado, que tem dado fruto, sim, na sua vida particular? Ou você é um ramo que o Senhor olha e diz assim, deixa eu podar. Gente, quem que já podou uma árvore? Eu comprei a tesoura. Ó. E eu tenho uma roseira chamada Chessé. Essa roseira foi me dada pelas meninas pouco antes da irmã Jessé morrer. Então, eu batizei a roseira de Chessé. Eu não sei quem foi na minha casa nesse mês de novembro, dezembro. Já você conhece aquela roseira? Você lembra? Gente, a
roseira já estava chegando no teto da garagem da casa. Sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei a tesoura e deixei só 2 talos. E pensei comigo, matei a tesoura. Quer dizer, quem vai acordar tem que cortar do lado, não sei o quê. Tem todo um ganga, né? Eu não quis saber. Companheiro Vitor, peguei a tesoura, disse assim: Senhor, tem misericórdia da roseira. Passei a tesoura, pá! Ficou uma baleadeira. Ficou assim. Eu ia trazer uma foto dela. Está perto do pastor e... Tem 30 dias. Ela está com 3 cachos de rosa menina. Porque a poda não é para o nosso mal, a poda é para o nosso bem. Podar é uma coisa, cortar é outra. A minha oração hoje tem sido: aquilo que não te agrada, Senhor, aquilo que não edifica, aquilo que só machuca os outros, aquilo que só causa dor nas pessoas que tu amam, aquilo que me dá família, aquilo que me incomoda.